Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à geometria analítica, né? Nós já vimos a equação geral da reta, não foi a última aula. Vocês estavam fazendo alguns exercícios. Hoje nós vamos ver outros tipos de equação da reta. Tá? Nós vamos começar vendo equação reduzida da reta. É quando nós sabemos um ponto onde a reta corta o eixo y, ok? Nós vamos ver aqui, eu vou compartilhar o livro com vocês, a gente vai falando sobre a equação reduzida da reta, ok? Deixa eu compartilhar rapidinho aqui. Está na sequência dos exercícios que a gente estava fazendo. Nós estávamos fazendo os exercícios aqui da página 627. Não, são alguns exemplos, né? Esse aqui foi os exemplos da equação geral da reta, tá? E a equação da reta de coeficiente angular m que passa pelo ponto. Então, até aqui foi na nossa última aula. E agora vamos ver aqui um pouco de equação geral da reta, equação reduzida da reta. Então, ó, se eu tenho uma reta e eu sei o ponto onde ela corta o eixo y, esse é o ponto onde x vale 0. Então, aqui a coordenada de x é 0 e a coordenada de y é n. Tá? Esse aqui eu vou fazer um link com uma matéria que a gente já viu, é que os livros usam umas letras, né? Ó, alguma coisa em comum, ó, y é igual a mx mais n. Nós usávamos y é igual a x mais b. Lembra disso? Equação de primeiro grau. Y é igual a x mais b. Essa daqui é a que a gente usava, a gente cortava o eixo y, onde c, né, cortava no C, quando x valia 0. Então, é uma equação do primeiro grau simples. É que o livro usa outras nomenclaturas aí para as letras, tá? E como ele chega até isso. Então, no ponto onde parte de 0, partindo da fórmula do coeficiente angular, nós vamos ter aqui um do x valendo 0. X menos 0 vai dar x. Vai ficar y menos n igual a mx. Passo n para o outro lado, y igual a mx mais n, que antes a gente escrevia como y é igual a x mais b, era a forma geral de uma equação do primeiro grau. Ok? Aqui, o m é o coeficiente angular, é o quanto essa reta vai mudar a angulação dela, tá? E o n é conhecido como coeficiente linear. É como essa reta vai mudar aqui na linha e na linha aqui. Não muda o ângulo, muda só como se ela estivesse transladando aqui. Ok? Ele cria algumas representações, né? Falando de substituir ó, na ax mais by mais c igual a 0. Isolando by, tá? Ele quer isolar o y, então ele vai isolar o by, vai ficar menos ax menos c dividido por b. Então, o oposto de a dividido por b é o coeficiente m, o oposto de c dividido por b é o coeficiente n. É só uma maneira de representar, mas não se preocupem com isso aqui não, tá? Use a ideia de que y é igual a x mais b, ou y é igual a mx mais n, como ele coloca aqui no livro, tá? Vocês vão ver que é extremamente simples. Ele coloca, né? A observação, sendo ax mais by mais c igual a 0, a equação geral da reta é igual a menos a sobre b, o coeficiente angular, menos c sobre b, o coeficiente linear. Parece uma coisa de outro mundo isso aqui, né, quando ele fala desse jeito. Mas nada mais é do que, se você tem uma equação geral da reta, isola o y. Se você isolar o y, o que ficar junto com o x é a letra m, é o que fica aqui, né, o a, x.
O que ficar sem a letra x, o coeficiente independente, é o coeficiente linear. Então, levando lá porque a gente já sabia, né? Y é igual a x mais b. O A era o coeficiente angular, o B era o coeficiente linear. É que aqui ele usa outra nomenclatura. E vocês vão ver nos exemplos que é extremamente fácil. Parece difícil, mas é fácil. Olha que interessante, ó. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P igual a 0,3. Ou seja, eu tenho que ter um ponto onde x vale zero para achar a equação reduzida. Aqui, esse número 3 já é o valor de n. Tá? Então, ó, vou passar aqui. Vou abrir uma tela do Word para a gente fazer um link com aquilo que a gente já conhecia. Tá? Então, lá a partir do 7º ano, 8º ano, a gente usou também bastante no primeiro médio, né? Eu tinha lá y é igual a ax mais b. Essa é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Tá? Então, aqui, ó, a única coisa que ele fez, ele mudou a letra A por M, a letra B por N. Só isso. Houve uma troca de letras aí, de incógnitas, para essa matéria aqui. Ó. Então, a gente lembra que onde que corta o eixo Y? Quando x vale zero. Porque quando x vale zero, isso aqui vai sumir. Vai sobrar quem? O B. Então, aqui o B aqui ele chama de N. Então, em vez de escrever dessa forma que eu estou escrevendo, ele escreve Y é igual a mx mais N. Só isso. É uma troca de maneira de escrever. Então, aqui, ó, nessa daqui, o ponto 0,3, eu já sei que N vale 3. E ele fala que tem inclinação de 45 graus. O coeficiente angular é 45 graus, ou seja, a tangente de 45 vale 1. O m vale 1. Essa equação vai ficar como? Y é igual a x mais 3. 1x, tá? No caso aqui, a gente não costuma escrever o 1. Uma vez x dá o próprio x. Então, é só isso. Às vezes parece até que, meu, será que é só isso? É. O ponto 0,3, eu já sei o valor do coeficiente que é livre da letra x. E a tangente de 45, m é igual a 1. Ele vai ser o coeficiente angular. mx mais n. Y igual a 1x mais 3. Bem simples. Exemplo 2. Determine a forma reduzida da equação da reta que passa pelos pontos 0, 4 e 6 e 3. Então, ó, 0 e 4. X vale 0, Y vale 4. Eu já sei que o valor de N é 4. Ok? Está aqui, ó, né? O valor de N é 4. Falta eu achar o valor de M. Para achar o valor de M, uso a fórmula do coeficiente angular. Y2 menos Y1, 0 menos 4, sobre x2 menos x1, 6 menos 0. Então, 0 menos 4 sobre 6 menos 0. Vai dar menos 2/3. Menos 4 dividido por 6, menos com mais vai dar menos, simplificando, menos 2/3. Então, vai ficar y é igual a menos 2/3 de x mais 4. E acabou aí. É a forma reduzida dessa equação do primeiro grau. Equação reduzida da reta. Continuando aqui, exemplo 3. Dada a reta de equação, ele passou a equação geral. Tá vendo? Ele quer que você determine a declividade e o seu coeficiente linear, ou seja, ele quer o coeficiente angular, que é o m, e o coeficiente linear, que é o c. O que eu vou fazer? Isolo o y. Deixa na forma reduzida. Y igual a mx mais n. Isolando o y, ó, o que ele fez, né? 3y ficou desse lado,
o menos 2x muda de lado, vira mais, o menos 4 muda de lado, vira mais. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 2 terços de x mais 4 terços. 2 terços é o coeficiente angular, 4 terços é o coeficiente linear. Declividade significa coeficiente angular, tá? Ele muda só o nome. É o apelido aí do coeficiente angular, a declividade. Então, m é 2 terços, n é 4 terços. É muito simples, é só isolar o y, ok? E o último aqui parece difícil. Ó. Determine a equação reduzida da reta que passa pela origem. A origem é o ponto 0, 0. Quando x é 0, y é 0. Ou seja, o n vale 0. Não vai ter o n vale 0. E aí, 135 graus. Qual que é a tangente de 135? A tangente de 135 é menos 1. No ciclo trigonométrico, a tangente de 135 se relaciona com a tangente de 45, só que está no segundo quadrante, e no segundo quadrante a tangente é negativa, m igual a menos 1. Então, vai ficar como? Menos 1x, ou y igual a menos x. Não tem a letra n, porque n vale 0, eu não preciso escrever y igual a menos x. Então, a equação reduzida da reta é a equação, a função, né, do primeiro grau que a gente conhecia lá de outros anos. Ok? Fazendo um link, o A é o coeficiente angular, o B, o coeficiente linear. Sempre que eu quiser deixar na forma reduzida, é só isolar o y. Ok? Continuando. Na outra página, a gente vai ver dois outros tipos de equações também quando corta o eixo x e o eixo y. Essa daqui, ó, lembra, uma era só quando cortava aqui o eixo y. Agora, uma reta que eu tenho o ponto onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. Nesse ponto aqui, eu sei que o n vai ser o quê, né? É a letra Q. Tá? Então, fazendo um link com a equação reduzida, eu ia ter que fazer só a parte do coeficiente angular. O coeficiente linear já estava pronto. Aqui vai dar menos 1 também, porque vai dar, depende do valor de P, ok? Mas tem uma outra que a gente usa quando corta os dois pontos, que é mais fácil ainda, que é a equação segmentária. A equação segmentária, ela usa essa ideia, né? No ponto B, eu só sei o valor de uma das coordenadas, é 0 e Q. Então, vai ficar y sobre Q. No ponto A, eu só sei o valor de P. O y vale 0. Então, vai ficar x está para P. Vai ficar mais ou menos assim, ó, x sobre o ponto P mais y sobre o ponto Q é igual a 1. Essa é a fórmula que a gente usa quando é segmentária. Também parece difícil porque está muita letra, né? Mas todas essas letras vão virar números. Olha o exemplo aqui, ó, como é simples. Olha aqui. Ela corta no 2 e no 3. X sobre 3 mais y sobre 2 é igual a 1. X está para o 3, y está para o 2. Então, olha como é que fica. X sobre 3 mais y sobre 2 igual a 1. Depois, se ele pedir para você escrever isso na forma reduzida, isola o y. Se ele pedir para escrever na forma geral, fica ax mais by mais c igual a 0. Tá? Isola o 0. Nesse caso aqui, ele colocou só como segmentária. X está para 3, mais y está para 2, igual a 1. Depois, nos exemplos, a gente vê como transformar aí nas outras que ele vai pedir. E tem as equações paramétricas, que parecem um sisteminha. Nessas equações, eles dão uma terceira letra que serve como parâmetro. Ó, tá? X é igual a 3t e y é igual a 1 mais 2t.
Como resolver? Você isola o T na primeira, e substitui na segunda, ou isola o T na segunda e substitui na primeira, a ordem não importa. Nesse exemplo aqui, ó, ele vai isolar o T na primeira. Passou o 3 dividindo. T é igual a x dividido por 3. Substitui aqui no lugar. O que acontece? Some o T, fica tudo em função de y e x. Y é igual a 1 mais 2 vezes x terços, e sumiu o T, entrou x terços. Y é igual a 2 terços de x mais 1. 2 terços, coeficiente angular. 1, coeficiente linear. Ok? Transforma rapidinho na equação reduzida. É isso aí, tá? Observando a equação, podemos verificar que o projeto descreve uma trajetória retilínea cuja declividade é 2 terços, tá? É o coeficiente angular. A equação x igual a 3,3 e y igual a 1 mais 2,3 são denominadas equações paramétricas. Então, ele vai dar uma outra letra, você substitui e vira uma equação geral da reta ou uma equação reduzida da reta. Vamos aos exemplos para ver se fica um pouco mais claro. Então, olha o que ele tem. Uma reta R tem a equação x mais 2y igual a 4. Ou, na forma geral, x mais 2y menos 4 igual a 0. Tá? Então, ele escreve essa equação na forma segmentária. A gente sabe que na segmentária tem que ser x está para Q, y está para P, igual a 1. Ou seja, esse 4 aqui ó, tem que virar 1. Por quem que eu divido 4 para ele virar 1? Por 4. Então, eu vou ter que dividir todos os termos por 4 para resolver isso, porque na forma segmentária, depois do igual, está sempre o número 1. Olha como é que fica. Igualando tudo com o denominador 4, fica x dividido por 4 mais 2y dividido por 4 é igual a 4 dividido por 4. Achei o número 1 aqui que eu queria. X sobre 4, simplifica 2 por 4, vai dar y sobre 2, fez uma simplificação, igual a 1. X sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1. Quer dizer que ele corta o eixo x no número 4, eu tenho o parzinho 4 de x, 0 de y, corta o eixo y no número 2, eu tenho o parzinho 0 de x, 2 de y. Quando você escreve na equação segmentária, você descobre aonde corta o eixo x e aonde corta o eixo y, sempre deixando o 1 aqui do outro lado. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Forçar o número que está depois do igual virar 1, fazendo o quê? Igualando os denominadores. Bem tranquilo também, escrever na forma segmentária. Exemplo 2. O gráfico mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo, ao se aproximar de um semáforo que passou para o vermelho. Qual a velocidade desse automóvel no instante 3 segundos? Então, aqui eu tenho uma paramétrica. Ó. Eu tenho o ponto x sobre 4 mais y sobre 8 é igual a 1. Apesar que aqui ele colocou t e v. Então, ia ficar o tempo está para 4 mais a velocidade sobre 8 é igual a 1. Quer ver? Ó? Então, ó, tempo sobre 4 mais velocidade sobre 8 igual a 1. Ele quer saber qual a velocidade no tempo 3 segundos. Substitui 3 aqui. 3 quartos mais v sobre 8 igual a 1. Tira o mínimo múltiplo comum, que é o 8. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 8 dá 1. Vezes v dá v. E 8 dividido por 1 dá 8, vezes 1 dá 8. Cortou o denominador, simplificando essa equação, eu chego aqui tirando o mínimo múltiplo comum. Isolo v, v igual a 2 metros por segundo.
tá? O 6 vai como menos. 8 menos 6, 2 metros por segundo. Portanto, no instante 3, a velocidade do automóvel era 2 metros por segundo. Por último, um exemplo de paramétrica. Determine a equação geral da reta definida pelas equações paramétricas. Então, ele quer que você pegue a paramétrica e escreve na equação geral. Ok? Nessa daqui, ó, eu posso escolher onde isolar o t. Aqui é mais fácil isolar o t na segunda, porque aí eu não vou ter que ficar com fração. Lembra? Isolar, incógnita, método da substituição. Então, aqui é mais fácil isolar o t na segunda. Foi isso que ele fez. Ó. O t veio para cá, para o lado do esquerdo do igual como mais, e o y passou como menos. T igual a 1 menos y. No lugar do t na primeira, substitui por 1 menos y. X é igual a 4 mais 2, que multiplica 1 menos y. Isolou na segunda, substituiu na primeira. Chegou na equação x é igual a 4 mais 2 menos 2y. Para deixar na forma geral, eu tenho que deixar x e y, o número, igual a zero. X mais 2y menos 6 igual a zero. Peguei uma equação e escrevi ela na forma geral. Se ele pedisse agora para escrever na forma reduzida, eu isolava o y. Tá? Forma geral tem essa característica. AX mais BY mais C igual a zero. Forma reduzida, y é igual a x mais b, ou mx mais n, como o livro traz. Ok? Então, essas são as equações da reta. Equação geral, equação reduzida, equação segmentária e equação paramétrica. Após isso, tem uma série de exercícios aí. Na última aula eu não tinha mandado exercício nenhum sobre equação geral da reta, e nem do ponto que passa, não, da equação que passa pelo ponto, né? Então tem uma série de exercícios aqui da página 630 e também na página 630 só. Tá tranquilo, tá? Pensei que tinha mais um pouco, mas página 630. Então, terminem de assistir a aula. Tentem fazer os exercícios da página 630. Qualquer dúvida, eu vou estar no Meet. Vou estar online lá para tirar a dúvida após vocês assistirem esse vídeo. Ok? Então, façam os exercícios e qualquer dúvida, contem com a minha ajuda. Tá joia? Obrigado, bons estudos e até a próxima, pessoal.